Vamos abrir nossa Bíblia no livro do profeta Malaquias, capítulo 2, a partir do versículo de número... Vamos ler o versículo de número 1 a seguir. Eu vou fazer a leitura numa tradução que é um pouco diferente da que os irmãos vão utilizar. Aí os irmãos vão fazendo já a comparação à medida que eu vou fazendo a leitura aqui. Sacerdotes, escutem esta ordem do Senhor do Universo. Se vocês não mudarem seu modo de viver e não derem glória ao meu nome, vou castigá-los terrivelmente. Ao invés de lhes dar bênçãos, como eu gostaria de fazer, vou lançar maldições sobre vocês. Na verdade, eu já os amaldiçoei, porque vocês não levaram a sério as coisas que são mais importantes para mim. Vou rejeitar seus filhos e atirarei em seus rostos as fezes dos animais impuros que vocês me oferecem. Vou jogá-los fora como esterco. Assim vocês saberão que fui eu quem mandou esse aviso para voltarem às leis que dei a Levi, seu pai, diz o Senhor do Universo. Versículo 5. O propósito dessas leis era dar a Levi vida e paz. Elas eram um meio para mostrar respeito e temor a mim, se fossem obedecidas. Ele transmitiu ao povo todas as verdades que recebeu de mim. Não mentiu nem roubou. Ele andou junto comigo, vivendo uma vida justa e decente, e criou muita gente dos caminhos, livrou muita gente dos caminhos do pecado, ou tirou. Os lábios do sacerdote deveriam jorrar o conhecimento de Deus para o povo aprender as suas leis. Os sacerdotes são mensageiros do Senhor do Universo, e os homens deveriam procurar com eles orientações de que precisam. Mas com vocês não, vocês deixaram o caminho de Deus. A orientação que vocês dão fez muita gente cair no pecado. Vocês quebraram o trato que fiz com Levi e transformaram uma imitação ridícula, diz o Senhor do Universo. Por isso, eu fiz todo o povo desprezar vocês, porque não me obedeceram, mas deixaram seus protegidos quebrar a lei sem querer repreendê-los. Versículo 10. Somos filhos do mesmo pai Abraão, todos fomos criados pelo mesmo Deus. Apesar disso, somos desleais entre nós mesmos, quebrando a aliança de nossos pais. Em Judá, em Israel, em Jerusalém, existe traição, pois os homens desrespeitam o templo de Deus santo e amado, casando-se com mulheres pagãs que adoram imagens. O Senhor há de eliminar do seu pacto de amor todo aquele que fizer isso, seja ele sacerdote ou homem comum. Mas apesar disso, vocês cobrem de lágrimas o altar, porque o Senhor não dá mais atenção às suas ofertas e porque não recebem mais as suas bênçãos. Versículo 14. Para que foi que Deus nos abandonou? Ou por que foi que Deus nos abandonou? Vocês perguntam chorando, eu vou dizer. É porque o Senhor viu a traição que vocês cometeram, abandonando suas esposas que foram fiéis por tanto tempo, aquelas companheiras a quem prometeram cuidado e sustento. Ninguém com um pouco de juízo faria isso. Mas quem fez um patriarca, dirão vocês, bem, ele procurava uma descendência prometida por Deus num propósito espiritual. Portanto, tenham cuidado com suas paixões e ninguém seja infiel à sua esposa. Versículo 16. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e os homens violentos. Então tenham cuidado com seus sentimentos e não se divorciem de suas mulheres. Vocês cansaram o Senhor com suas reclamações e ainda perguntam com falsa surpresa, cansado o Senhor? Ou na sua Bíblia está, que canseira. Como é que o cansamos? Afirmando que o mal é bem, que isso agrada ao Senhor. Ou dizendo que nunca os castigará, que ele não se importa. Pode sentar, meus irmãos. Vamos continuar essa história no livro do profeta Malaquias, e nós temos aprendido muita coisa, irmãos. Temos aprendido e espero que estejamos prontos a praticar aquilo que nós temos aprendido. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão, daqueles que estão conosco pela internet também, aqueles que ouvirão depois dessa pregação. E nós estamos procurando aprender com o erro dos outros, porque é melhor aprender com o erro dos outros do que com os nossos mesmos. E Israel tem de sobra condições de nos ensinar o caminho que nós devemos seguir, aquilo que nós devemos fazer, aquilo que não devemos fazer.
E nós temos visto que Malaquias, ele pregou numa época de sequidão espiritual. Numa época em que cada um estava preocupado com o seu próprio umbigo, com as suas próprias coisas. A nação, ela retorna do exílio. Nós vemos aqueles homens, os profetas, falando a respeito da grandeza do Deus, do Senhor dos Exércitos, está na sua Bíblia por diversas vezes. E, no entanto, o que nós vemos agora é um povo arredio, um povo que não deu atenção à voz dos profetas, que dizia para que eles se voltassem a Deus, mas eles não se voltaram. Eles não se voltaram. Irmãos, nós aprendemos com exílio na Babilônia, com exílio na Síria. Nós aprendemos que as piores condições pode levar aqueles que conhecem a Deus a adorá-lo. Irmãos, só há um meio de Deus falar com o seu povo e ser atendido pelo seu povo. Às vezes a gente olha para a palavra e não presta atenção, mas Deus sussurra no nosso coração. E alguém já disse assim, que o sofrimento é o megafone de Deus. Quando Deus quer falar conosco e fazer com que nós ouçamos a sua voz, é só Ele permitir o sofrimento. A perda de um emprego, uma enfermidade que bate na porta fora de hora, um telefonema de madrugada, dando notícias de alguém que a gente ama e que está passando por uma situação difícil. E ai de nós se não fossem esses ventos. Porque se não fossem os ventos, Israel jamais teria se voltado a Deus. Percebam que quando eles estavam lá no Egito, sofrendo aqueles 400 e tantos anos, né, eles clamavam, pediam por socorro. Quando Deus então levanta Moisés e diz para ele assim, olha, vai lá, avisa o povo que eu vou tirá-los da terra de servidão. Eles saem da terra de servidão e no meio do caminho, eles entristecem o coração de Deus com saudade de comida do Egito, e inclusive com saudades da sepultura do Egito. Pensem comigo, ninguém aqui faria um propósito de comprar uma sepultura alegremente. Se você comprou, amém por isso, não é? Mas eu tenho certeza que deu aquele pesar no coração, eu já estou comprando a minha terrinha, para onde eu vou ser colocado, onde eu vou ser colocado. Mas eles sentiram saudade do Egito, eles sentiram saudade das sepulturas no Egito. Deus então, com mão forte, tira aquele povo, trata-os, cuida de cada um deles. Por 40 anos eles peregrinam no deserto, são levados a uma terra prometida que Deus disse que iria prometer, que Deus iria colocá-los, Deus coloca-os. Irmãos, a ingratidão é uma miséria, porque quando eles estão na terra de posse, na terra que Deus havia prometido, eles procuram a idolatria. No meio do caminho, eles têm uma magnífica ideia, pelo menos só na cabeça deles, de construir um ídolo, um bezerro de ouro. E a partir daí, eles começam a dar, a Bíblia diz, que Israel é como um animal que dá coices. Ou seja, eles davam coices em Deus. Deus então permite que eles sejam levados, ficam por 70 anos na Síria e na Babilônia. Aí você fala assim, bom, foram curados. Depois desses 70 anos agora eles voltam porque Jeremias já havia profetizado isso a eles. Eles voltam e você fala assim, bom, agora eles estão curados. Estão tranquilos agora, porque eles ficaram 70 anos na terra de servidão e agora eles nunca mais praticarão os mesmos atos. Irmãos, sabe o que eles fazem? Eles fazem exatamente aquilo que nunca deveriam fazer. Eles viram mais uma vez as costas para Deus. E agora, pela prosperidade, eu não sei, eu acho que a gente teria que fazer, ou eles teriam que ter feito, a oração de Agur. Não sei se vocês conhecem, a porção de Agur. Ele fala assim, não me dê nada que superabunde, para que eu não me esqueça do Senhor. Mas também não me dê
ou não deixe faltar o necessário para que eu não venha amaldiçoá-lo. Ele disse assim, coloca na balança. Porque na dor, Israel se esqueceu de Deus e gritou e chorou. Na prosperidade, eles se esqueceram de Deus. Acredito que a gente tem muita coisa para aprender com isso. Porque agora se levanta um profeta, olha só. Vocês sabem muito bem que quando eles voltam do Egito, da Babilônia, a Bíblia diz que Deus levanta um profeta chamado Ageu. Aquele profeta, e eu fico maravilhado de ver isso, que aquele profeta ele rasga o deserto, aponta o dedo para o povo e diz assim: é tempo de vocês morarem em casas estucadas e se preocuparem com as casas de vocês e o templo abandonado. É tempo de fazer isso. Vocês recebem o salário num saquetel furado, num bolso furado. Porque a casa do Senhor, o templo, está abandonado. O povo fica como que estático. E aí você vê, depois de alguns anos, o mesmo povo, agora se apresentando diante de Deus, olhando aquele templo que já não é mais o templo de Salomão, que havia sido destruído, é um templo um pouco menor, e eles olham e falam assim, esse templo, a mesa do Senhor é desprezível, esse templo é desprezível, em vista do que a gente tinha lá do templo de Salomão, esse templo é desprezível, isso aqui é nada. E eles então passam a olhar para si, e quando eles olham para si, levanta o profeta chamado Malaquias e se coloca, e Malaquias fala assim para eles, faz alguns questionamentos, ou Deus faz alguns questionamentos. O primeiro deles, Deus faz o questionamento e eles respondem: Deus nos ama. Deus fala: eu amo vocês. O Senhor nos ama? Em que o Senhor tem nos amado? Vocês têm profanado o culto. Mas em que a gente tem profanado o teu culto? Eu não aceito a vossa oferta. Mas por que o Senhor não aceita a nossa oferta? Eu não aceito os sacerdotes. Porque vocês estão desagradando a Deus. Vocês estão roubando a Deus. Vocês estão fazendo com que o nome de Deus seja difamado. Agora, irmãos, quando Deus fala assim, para eles assim, eu vos amo. O povo olha para Deus e fala assim: em que o Senhor nos tem amado? Qualquer pai, Deus está falando assim: eu sou pai, eu sou Senhor. E se eu sou o pai, se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Eu acho que a resposta que Deus gostaria de ter ouvido era: a gente sabe que o Senhor nos ama sim. Aliás, são gerações de favores. Eu gostaria de fazer só uma pequena comparação. Hoje a gente está aqui. A gente recebeu um presente de Deus. Sim ou não? Nós recebemos um presente. Porque aqui a gente vive um tempo, quando a gente prega, a gente fala assim: eu gostaria que tivesse um monte de gente me ouvindo. Só que com o passar do tempo, e olhando para Jesus, a gente vai começando a aprender a olhar para Jesus. Você fala assim, entra na igreja e fala assim: o primeiro milagre já aconteceu, eu estou aqui, eu estou vivo. Então assim, se você hoje não tivesse nenhum motivo na sua cabeça para agradecer a Deus, já existe um: você está vivo. Passou por 7 meses, 8 meses de pandemia, está aqui, firmão, né? Às vezes talvez não muito firme, está com vontade de dormir, sei lá. Mas você está firme, você está aqui. Conseguiu atravessar todo esse período, que nós estamos já na reta final. Você vai falar amém? Pode falar amém? Nós estamos passando por isso aqui e nós estamos vivos. A gente está praticando um furto, todo momento furtando o ar de Deus. Esses dias eu estava andando aí e ofegante, eu fiquei pensando: meu Deus, eu estou roubando o ar de Deus. Que Ele está me dando por um favor dEle, por uma graça dEle. Agora, se a gente hoje não tivesse nenhum motivo, dinheiro no bolso, virasse assim, o bolso desse jeito aqui,
Não tem nada. Se virar você de ponta cabeça, não cai uma moeda, ou eu. Mas a gente tem motivos de sobra para dizer assim, ó. Eu provei. Tem um hino que fala assim, o salmista fala, eu provei e vi que o Senhor é bom. Você provou isso aí? Eu provei e vi, estou provando, estou vendo que o Senhor é bom. Porque Ele nos preservou. De 40 morreu, de 50 morreu, de 60 morreu, de 70 morreu, de 80 morreu, de 10 morreu, de 15 morreu. Não estamos dizendo que com isso nós estamos à frente de alguém. Não, é que o Senhor tem preservado cada um de nós. E o primeiro milagre aqui nessa noite é, cheguei. Estou aqui. E quando a gente fala sobre a geração de milagres, ou as gerações de milagres de Deus, Israel, porque, olha, irmãos, um judeu, ele sabia exatamente quem era Deus. Com 5 anos de idade, diz a história que um judeu com 5 anos de idade, ele sabe todos os salmos. 5 anos. Agora, um judeu sabia, eles sabiam, a nação sabia quem era Deus. Porque lá no Êxodo, no capítulo de número 3, quando Deus tira Israel da terra do Egito, Deus dá uma ordem e fala assim, ó, vocês vão fazer um culto anualmente, nessa data, que é o Pessá, ou a Páscoa, a passagem, ou a saída. E quando os filhos de vocês, os menininhos, as menininhas, pequenininhos, perguntarem assim, mamãe, papai, que culto é esse? Vocês responderão assim para os seus filhos, esse, meu filho, é o culto ao Deus, ao nosso Deus, que nos tirou da casa de servidão. Uma vez por ano, eles viravam para os seus filhos com 2, com 3, com 4, com 5. Pai, que culto que é esse mesmo? Esse culto é o culto ao nosso Deus, que nos tirou da terra de servidão, do Egito, e nos fez povos livres. Esse povo é o povo que agora se vira para Deus e fala assim, de que maneira o Senhor nos tem amado? Pergunta no mínimo cínica. Ela pode ser traduzida nos seguintes termos: que amor é esse que o Senhor tem nos dado? Prova. Porque a gente está vendo uma outra nação do outro lado, os edomitas, que vem para cima da gente com tudo. O que eu vejo aqui, ou o que nós vemos aqui, é que eles olham para a situação financeira cada vez mais difícil, os persas dominando sobre eles, e aí eles perguntam assim, o Senhor, eles dizem assim em outras palavras, o Senhor prometeu e não cumpriu. Onde estão as promessas que os profetas profetizaram? Que amor é esse? Nós estamos passando por dificuldades, que amor é esse? É mais ou menos, talvez você olhe para esse texto aqui e fala assim, esse tipo de questionamento é daquela época, pastor. Agora a gente não faz esse tipo de questionamento, não. Não, irmãos. Ao longo da história, as pessoas têm procurado medir o amor de Deus por meio de coisas materiais, de sua situação financeira e do conforto que têm ou deixam de ter. Elas questionam a Deus por causa dessas coisas. Será que Deus me ama mesmo? Eu sou desempregado, estou doente, meu marido me deixou, meu filho não passou no vestibular, fui reprovado na entrevista de emprego, meu namorado não quer mais saber de mim. Será que Deus me ama de verdade? É a mesma pergunta, é a mesma coisa. É um amor, eles tinham um amor por Deus que era mensurado ou medido por aquilo que Deus poderia dar, e na cabeça deles, deveria dar. Eles talvez não conseguiam entender a soberania de Deus, porque a soberania de Deus dá a vida, mas a soberania de Deus pode permitir matar. O mesmo Deus que dá a vida é o Deus que coloca fim à vida. O mesmo Deus que enche de bens, e as pessoas são muito... Olha, irmãos, a gente se engana. Porque se eu um dia... não pretendo, não tenho nem assim, nem passa pela minha cabeça. Vou dar um exemplo meu. Parar com um carro aí, um carro do ano, um carro 2021, sei lá. Aqui na porta da igreja.
Os irmãos vão falar assim: está abençoado, irmão. Ou um outro irmão: você está abençoado. Irmãos, nem sempre, escuta, nem sempre prosperidade é bênção. Vou falar de novo: nem sempre prosperidade material é bênção. E eles estavam medindo a bênção de Deus através do que eles tinham. Tem um hino na nossa harpa que o cantor foi muito sábio, ou a poetisa, né? Acho que foi Frida Wingren. Ela compôs um hino que os mais belos hinos e poesias foram escritos na escuridão. Os mais belos hinos e poesias foram escritos no momento de luta, de dores. Eu não estou aqui fazendo uma teologia do sofrimento. O que eu estou dizendo é que Israel olha para Deus e diz para Deus assim: a gente não tem, a gente está passando por privações, como que o Senhor nos ama? É como uma criança. Você tem filho pequeno, talvez, se o seu filho não falou um dia, talvez ele, não estou profetizando, mas eles são cheios de coisinha. Ele vai falar para você: me compra um sapato para mim? Aí você fala assim: não, eu não dá, eu não tenho, então o Senhor não me ama. Ou então no máximo, ou então eles podem ser mais ousados e olhar para você e falar assim: então eu não te amo mais. Você fala para ele: bebê, que coisa você não me amar mais. Israel olha para Deus e diz assim: a gente está passando por privações, o Senhor nos ama? Que amor que é esse? A resposta de Deus parece não ter nada a ver com o assunto, mas na verdade, o que ele faz é conduzir a discussão para um outro nível. A resposta de Deus traz referência à predestinação, a escolher um povo. E Deus olha para eles e fala assim: Esaú não era irmão de Jacó? No entanto, eu amei a Jacó e rejeitei Esaú. Deus estava dizendo para eles assim, nós não vamos entrar nessa questão, mas Deus estava falando para eles assim: o fato de eu ter escolhido vocês já é a prova que eu amo vocês. Serve para vocês, serve para mim. O fato de Deus ter salvado você já é prova que Ele te ama. Sabia disso ou não? É bom a gente lembrar dessas coisas. Porque às vezes a gente olha assim e fala assim: rapaz, eu acho que Deus tem um porta-retrato meu lá na mesa dele. Que de vez em quando ele dá uma olhada no porta-retrato e fala assim: que gracinha. Olha, mas não é uma belezinha? Você acha isso, irmãos? Não. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê o seu filho traspassado na cruz do Calvário. E através do seu filho traspassado na cruz do Calvário, Ele te ama. Não é porque você é uma fofura, porque você é muito bonitinho, ou porque eu sou muito engraçadinho, ou porque meu cabelo é muito não sei o quê. Não. Ou porque eu não tenho nenhum cabelo, e Deus gosta mais que não tem nenhum cabelo. Ou Ele gosta de um cabelo bem assim. Não. Ele olha para nós. É isso que Deus está dizendo: olha, você tinha Esaú e tinha Jacó. Eu olhei para vocês e escolhi vocês. Para que através da nação de vocês, dessa nação, todas as famílias da terra fossem benditas. Então nós hoje aqui nessa noite somos benditos. Somos abençoados. Porque Ele olha lá dos céus, escolhe alguém e diz assim: eu vou escolher você. Mas não é. Aí nós fizemos uma leitura aqui, eu preciso recapitular, porque a gente parou um tempo. Mas eu me lembro de um texto que eu fiz a leitura aqui, que Deus olha para eles e fala assim: eu não me lembro. Desculpa, vou só fazer uma... Eu não escolhi vocês porque vocês eram a maior nação. Eu escolhi vocês porque vocês eram a menor nação. E eu escolhi vocês por amor de mim. Ou porque eu amo vocês. Irmãos, é o mesmo processo de adoção na aliança, na segunda aliança. É o mesmo processo. Até cheguei a falar aqui para os irmãos. Por que que Deus nos escolheu? Ele nos escolheu através do processo de adoção. E Ele foi lá no local de adoção e escolheu você. Você não era as melhores coisas, nem eu também. Se fôssemos lá no cartório eleitoral de Deus, a nossa ficha era uma ficha suja.
Você e eu éramos fichas sujas. Não sei nem qual o tamanho da nossa ficha. Digitava o nosso RG, os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Estou falando que você tem passagem pela polícia. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que a nossa ficha era assim, ó, um monte de pecados. Mentira, arrogância, orgulho, soberba, nariz empinado, autocomiseração, vitimismo. Você pensa que vitimismo não é pecado? Vitimismo é um pecado. São pessoas que são confrontadas, ela fala assim, é isso mesmo. Sabe o que é? Que vocês não gostam de mim. É por isso que vocês fazem isso comigo. Eu sou ovelha negra daqui de casa. É ovelha negra nada, irmão. É coisa nossa mesmo. É mimimi. Autocomiseração. Quando vê que o bicho vai pegar, o negócio está feio para o lado, fala assim, eu sofro aqui mesmo. Começa e vai diminuindo. Alguém que é mais bocudo fala assim, ó, dá para você parar com isso? E encarar esse problema logo? Autocomiseração. Nossa ficha era enorme. Era enorme. Mas a Bíblia diz que essa cédula que era contra nós, ó, essa cédula que era contra nós foi cravada na cruz. Rapaz, você não entendeu. Ela foi cravada, graças a Deus, não é? Não sei nem quem falou, mas graças a Deus. Sabe por quê? Porque é graças a Deus que cravou na cruz assim. E aí, onde a gente estava preso, tem uma placa escrita assim, ó, está consumado, justificado. Rapaz, alguém abre a porta e procura, cadê o preso? Não está aqui não. Como que era o nome do preso que estava aqui? Não sei. Alguém veio aqui, cumpriu a pena no lugar dele, ele saiu aí parecendo um passarinho. E uns ficam igual passarinho mesmo, né? Voa até, a gente não sabe nem onde está. De vez em quando aparece, fala para a gente, eu estava em tal lugar. Sabe por que eu estou falando como um pássaro? Porque a nossa alma estava como um laço do passarinheiro. Deus foi lá, quebrou o laço e nós voamos. Eu te pergunto, a eleição ou a predestinação, a escolha soberana de Deus como pai da nação de israelita, era a maior prova do amor de Deus. A resposta de Deus, portanto, nós podemos pensar da seguinte forma: escolhi Jacó, essa é a prova de que eu vos amei. Essa é uma verdade que devemos aplicar à nossa vida. Não podemos medir o amor de Deus por questões transitórias, como situação financeira, estabilidade familiar ou posição social. Não merecemos o amor de Deus. Nós não merecemos. Você viu esses dias eu não sei se você chegou a ver, uma jovem, uma adolescente, pediu alguma coisa para a mãe não deu, ela falou assim, eu não amo mais a senhora. Ela virou para ela e falou assim, olha, eu não preciso do seu amor, eu preciso do seu respeito. Porque eu te amo de verdade, porque eu te gerei. Agora, você me amar é uma questão de decisão tua. Mas enquanto você não decide se vai me amar ou se não vai me amar, você fecha sua boca e me respeita. Será que foi difícil dessa menina entender isso aí ou não? Uma mãe não mendiga amor. Uma mãe não pede por favor que o filho a ame. Porque a maior prova de amor de uma mãe é ela ter gerado esse filho e colocado ele no mundo. E cuidado, e trocado as fraldas, ensinado a falar, ensinado a andar, ensinado o nome da borboleta, ensinado o nome do copo, da água, de tudo. É a prova de amor. Deus estava mostrando para eles o seguinte, não é agora vamos fazer um paralelo aqui. Um filho passando necessidades dentro de uma casa, ou da casa do pai e da mãe, significa que esse pai não ama? Pelo contrário, se você quiser criar um delinquente, dá tudo o que ele pede. Tudo o que ele pede você dá, você vai criar um delinquente, porque o dia que ele achar uma namorada, e a namorada não quisê-lo mais, ele fala assim, ó, é meu brinquedinho, então eu mato, jogo no lixo, pico, coloco na mala. Porque eu não estou acostumado a ouvir não de ninguém. Minha mamãe me ensinou que eu não posso ouvir não.
Irmãos, escuta, o não de Deus é pedagógico. O não de Deus ensina. O não de Deus é uma bênção. A gente não gosta. Você gosta de ouvir não? Tem gente que, às vezes alguém pede uma coisa para mim, eu falo assim, não dá. Isso assusta. Agora, quais são as possíveis respostas de Deus? Sim, não, espera e silêncio. Todas essas são respostas de Deus. Deus pode falar sim. É legal quando ele fala sim. Deus pode falar não. Deus pode falar espera, coloca você no banquinho do pensamento ali, fala e deixa você lá, e eu no banquinho do pensamento, ou ele não fala nada. E essa é cruciante, não é? Quando ele não fala nada e não responde nada, e você busca, mas isso também é pedagógico. E portanto, quando nós olhamos para esse ponto desse texto, nós vemos o seguinte, que nós não podemos, e Israel também não, medir o amor de Deus por questões que são passageiras, transitórias. Até porque daqui a pouco a gente vai voltar para casa. E eu não estou falando na rua José Bruno da Silva tanto, não. Não, eu estou dizendo que a gente vai voltar para a nossa casa. E quando a gente voltar para a nossa casa, tem gente que fala assim, eu vou perguntar para Deus por que Ele não me deu aquilo. Já viu gente falando isso aí? Eu vou perguntar para Deus por que não acontece, por que Ele tirou aquilo de mim. Nós não vamos perguntar nada para Deus. Sabe por quê? Porque o céu é autoexplicativo. Nós não precisaremos fazer perguntas nenhuma. Porque a nossa entrada no céu e ver Jesus já vai explicar tudo. Porque Ele limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não vai ter funerária, não vai ter túmulo, não haverá dor, não haverá Covid-19, não haverá choro, não haverá morte, não haverá nada disso. O céu será autoexplicativo. Agora fala para mim, a transitoriedade da nossa vida pode ser motivo para a gente olhar para Deus e cobrá-lo? Por que eu ando a pé? Por que eu não consigo? Por que eu não passo? Por que eu não sou popular? Por que eu não tenho 100 curtidas? Por que eu não tenho um monte de seguidores? Por que eu não sei por quê? Por que não acontece isso comigo? Por que não? Não. Israel olha para isso. E o que Deus está querendo mostrar para eles é o seguinte, vocês têm posses, presta atenção, vocês têm posses, só que a minha posse são vocês, você entendeu não? Vocês possuem um monte de coisa, só que o que eu tenho são vocês. Então Deus está mostrando para eles o seguinte, o que eu tenho de valioso, de grande valor, é a vida de vocês. Então vocês pertencem a mim. Agora a questão é, eu sou prioridade na vida de vocês, Israel? Eu sou prioridade na vida de vocês? O segundo ponto, se faço parte do povo de Deus, é porque o Senhor me escolheu para ser seu filho. Então, tenho a maior prova do amor que Deus pode dar. Do contrário, eu faria parte do povo que Deus escolheu para aborrecer para sempre. Povo contra quem o rosto do Senhor é contra. Não, você não entendeu uma coisa, e nós não entendemos, Israel também não entendeu nesse ponto. É que é assim, nós fomos reconciliados com Deus. Sabe o que significa isso? Você já ficou de mal de alguém? Você já ficou de mal de alguém que você gosta e você não queria ficar de mal? E aí, principalmente naquela época de adolescente, sei lá, fica um povo que são os pacificadores. Ele fica assim, ele quer falar com você de novo. Ele está querendo falar com você. Mandou falar para você assim que ele até gosta de você. Está pedindo desculpa.
É lógico que tem uns que gostam de fazer inferninho, né? Tem gente que gosta de fazer inferninho. Os crentes não, mas as pessoas que não conhecem Jesus, às vezes, fazem inferninho. Os crentes não fazem inferninho. Olha, a reconciliação é assim, ó. Deus, não como homem, mas as suas costas estavam viradas para o pecado. Porque a santidade de Deus não pode se misturar com o pecado. Deus se volta agora através de Jesus para nós. E eu, antes que corríamos o risco de sermos jogados na perdição eterna para longe de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, Deus agora nos chama, nos adota e nos permite chamá-lo do quê? Você entendeu? Você pode ter um pai maravilhoso aqui nessa terra ou nem tanto. Mas nós temos, todos nós aqui nessa noite, e você que está me ouvindo e os que ouvirão, nós temos um pai. E o nosso pai, ele cuida de nós. Porque o pai é nosso, o pão é nosso. O pão nosso de cada dia. Eu sei que pode ser que alguém esteja me ouvindo ou vai ouvir e fala assim: mas aqui chegou um momento que a gente quase passou necessidade. Mas me fala uma coisa, são 7 meses. Vamos para 8 meses. 8 meses. Você que está aqui hoje comigo nessa noite, faltou um feijãozinho assim, para comer um negocinho assim? Eu sei, o irmão fritou até cabo de reio. Fritou cabo de reio, fritou ovo, comeu uma comidinha lá gostosinha, até lanche, até pizza você comeu, até coxinha, até pastel, e bebeu Coca-Cola. Aí já Coca-Cola é top, né? O pessoal falava assim, pegava o símbolo assim, falava assim: ó, pastor, um irmão chegou e falou: pastor, isso aqui é do diabo, ó. Vira o rótulo aqui, que está escrito alô, diabo. Eu falei: rapaz, o diabo só faz coisa que não presta. Coca-Cola não presta? Você acha que ele vai ter ideia para fazer Coca-Cola, rapaz? Tanta coisa para ele fazer, vida para destruir. Eu nem vou perguntar quem gosta de Coca-Cola. Só de eu falar, os irmãos já ficou tudo agitado, cheio do... Faltou alguma coisa, irmão? Sabe por que não faltou? Porque o pão nosso de cada dia tem caído na nossa mesa, pela graça de Deus. Você fala assim: não, pastor, não é isso, não é verdade. É porque eu estou trabalhando e estou trabalhando muito. Bênção. Com todos os termos que vem daí, você só está trabalhando porque você tem saúde. Ah, mas eu estou aposentadoria. Você está aposentado porque Deus permitiu que você esteja aposentado também. Chegarei lá. Tem um irmão que está torcendo para chegar lá, não vê a hora. Mas isso é o pão nosso, vindo do nosso Pai, cuidando de cada um de nós. Não faltou a comida. Feijão com pele, com negócio, com linguiça, com quiabo, aquele meio queimadinho que é gostoso. Olha, irmão, torresmo, costelinha. Tá bom, você é vegano, capaz mesmo, né? Deus não permitiu que faltasse. Sabe por quê? Porque quando Deus olha para Israel e fala assim: vocês são os meus filhos, Ele olha agora nessa aliança que nós estamos vivendo e fala assim: vocês são adotados. E você, para nós, adotados as crianças brincam, né, com os outros irmãos e falam assim: você é adotado, eu tenho um negócio para te contar. Os meus meninos que brincam com o Natal falam assim: eu tenho uma coisa para te contar, um segredo que ninguém te contou ainda. A mãe e o pai não teve coragem de te contar e eu vou contar. Eu falo para ele: qual o segredo? Você é adotado. Pai, isso é verdade? Isso é verdade? Fala para mim, é verdade? Aí um dia ele pegou nesse começário e eu já estava dando risada. Eu falei assim: mentira. Ele: não, o senhor está dando risada. É verdade, é verdade. Eu falei: não, rapaz, isso não é. Para nós isso é motivo da gente falar assim: nossa, eu sou adotado, que revelação. Parece que é uma coisa ruim, mas qual é
A expressão maior de amor é depositar amor num filho gerado ou num filho adotado. Precisa amar muito mais. Uma mãe, um pai que adota, ama, é um amor que extrapola. É um amor que não foi gerado. É um amor que foi colocado por Deus no coração. Não sei se você está me entendendo. Então, quando a gente olha para a nova aliança e vê cada um de nós como sendo adotados por Deus, o nosso coração se enche de alegria, porque hoje nós somos filhos. Filhos. E isso eles precisavam entender. O segundo ponto é que Deus nos ama porque não nos rejeitou para sempre. Irmão, eu não sei se você já andou meio desviadão, que não tem nada a ver com sua vida, também nem quero saber, não precisa testemunhar. E ninguém nem vai testemunhar, né? Porque eu duvido que uma pessoa que você dá oportunidade, vou dar oportunidade para você falar tudo o que você fez. Mentira, que não vai falar. Vai dar uma escolhidinha, uma selecionada, umas coisas que vai emocionar os irmãos, um negócio assim que depois o irmão fala glória a Deus, mas aquelas mancadas feias mesmo, não vai falar. Que pegou o carro aqui, foi para Marília, 190 por hora, cheio de cachaça, não vai falar. Mano, vai falar que vai ficar meio assim, o pastor acho que vai ficar meio embaçado comigo, rapaz, 190 por hora, vamos arrumar para a cabeça. Você não vai falar. Você não vai. Mas você já pensou, para um pouquinho para pensar, você também que está me vendo, para um pouquinho. Você já pensou, se você desviadão ou meio perdidão assim, você tivesse batido aquele carro, se arrebentado e morrido? Longe de Deus, longe dos caminhos do Senhor, você já parou para pensar o que teria acontecido com a sua vida? Aí, quando a gente olha, Deus falando assim, olha, eu não te rejeitei para sempre, significa assim, eu te aceitei. Irmão, você poderia falar assim dentro de você assim, deu tempo. Eu estou aqui, deu tempo. O Espírito Santo traz na sua mente nessa noite, não traz? E na minha também. Já era para a gente ter morrido, Até você que está dentro da igreja e fala assim, não, comigo não, eu tenho certeza. Você já deve ter dado uma olhadinha em algum momento da sua vida e falado assim, minha vida não vale a pena não. Isso aqui que eu estou passando aqui na minha família, para mim é melhor morrer. Mas você está aqui. Você não está respirando? Você vai tomar água daqui a pouco, você vai sair daqui, você vai embora para a tua casa, a gente vai descansar, a gente vai trabalhar amanhã, alguns muito alegres, outros nem tanto, outros nervosos, outros bravos porque vai trabalhar num lugar que não quer, e a gente é a vida que segue, não é? A gente reclama. Mas outra maneira de Deus provar o seu amor, irmão, Deus não precisa provar nada, viu? Adolescente que prova, loucuras de amor, pula da ponte por amor, faz uma loucura de amor, contrata um carro de som e entra lá de ré na frente da casa da menina, com bexiga cheia de coração, e fica gritando, eu te amo, não sei o quê, e faz, nem tem mais carro de mensagem, né? Não tem, mas antigamente tinha esse carro de mensagem, que o pessoal parava, chamava a atenção de todos os vizinhos, a menina ficava com a cara desse tamanho, nem dá tempo vontade de nem sair. Loucuras, o cara falava, loucuras de amor. Precisava provar. Deus não precisa provar e fazer loucuras de amor para provar o seu amor para conosco. Ele prova o seu amor para conosco oferecendo Jesus para morrer pelos nossos pecados. E detalhe, Jesus morreu quando nós ainda éramos seus inimigos. Aí você fala assim, não, peraí, como assim? Não, você sabe, eu também, que a gente andou um tempão desgarrado. Alguns sempre foi firminho, mas outros, a gente deu uma desgarrada meio assim. Você falou assim, eu acho que tá bom aqui, rapaz. Achei um negócio mais legal que viver na presença de Deus. Besta, né? Besta é besta, né, irmão? Besta é besta. Desculpa de eu falar, mãe. Aí o Espírito Santo nos trouxe até a sua presença e o inimigo de Deus. Olha agora para a cruz ensanguentada, não mais agora, mas vazia. Jesus ressuscitou e levou consigo todos os nossos pecados. Olha só, fiz dos seus montes uma desolação e dei sua herança aos chacais do deserto, Deus diz. Aqui Deus se refere a um episódio ocorrido alguns séculos antes, quando Deus então expele
a nação. Veja o contraste. Se por um lado, Deus estava trazendo Israel de volta para sua terra, por outro, tinha expulsado os descendentes de Edom. O que essa escolha revelava? Irmão, a gente precisa pensar numa coisa nessa noite. Se não fosse Deus, os inimigos teriam engolido Israel vivos. Eu te falo, você lá no seu serviço, se não fosse Deus, as pessoas teriam te engolido vivo. Você já viu gente que faz inferninho de serviço? Que fica com... Aí você chega assim, eles pegam e fica assim, ai, que luz, hein? Dá vontade de falar assim, pode continuar falando de mim aí, eu sou cara de pau. Pode continuar, vocês estão falando, estão tentando me prejudicar? É isso que vocês estão tentando? Pode continuar. Se não fosse o Senhor em nosso auxílio, os inimigos teriam nos engolido vivos. Teria acabado com a nossa vida. O diabo teria mastigado a gente como chiclete, cuspido quando acabou o doce, se é que tinha doce. Mas o Senhor não permitiu que Israel passasse por isso, por essa prensa do inimigo. Não permitiu. E o terceiro, Deus diz que está irado para sempre contra aquele povo. Já imaginou se Deus dissesse isso para você? Eles podem edificar e eu vou destruir. Deus diz para eles, eles vão edificar e eu vou derrubar. Enquanto a nação de Israel, que tinha sido derrubada, seria edificada, os inimigos agora que edificaram noutrora, agora seriam derrubados. Irmão, olha aqui, presta atenção. Chegará um tempo que vai ser o tempo da prestação de contas. Acho que empresa tem um dia que fecha para balanço, para prestar as contas. A gente tem que prestar conta, presta conta. Chegará um dia em que Deus cobrará a prestação de contas. Por isso que Jesus diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, que a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Ele está dizendo para Israel assim, fiquem tranquilos, com essa afirmação, de que Deus escolheu soberanamente pecadores para fazer parte do povo dele, nos é assegurada a salvação eterna. Mesmo que aqui nesse mundo passemos por dificuldades, provações, privações e outras realidades que acometem todos nós, independentemente dessas realidades, se somos de Deus, sabemos que isso é passageiro, porque aqui nós somos peregrinos e somos forasteiros. Isso é alegria, não é? A gente está andando daqui para lá como peregrino e forasteiros. Você se lembra de uma síndrome na Bíblia? Essa síndrome chama a síndrome de Asaf. A síndrome de Asaf, do Salmo 73, mostra um homem olhando para a prosperidade do ímpio. Irmão, é assim, nós gostaríamos de ter um monte de coisas, mas nem tudo a gente vai ter. Essa conversa de que eu me lembro que uma vez, eu não contei isso aqui, contei em outro lugar. Um carro de um homem quebrou e eu tinha um Gol a ar. Eu não sei se algum irmão aqui já teve Gol a ar, mas é um carrão. E eu tinha aquele carro. E o carro dele quebrou. E eu dei uma carona para ele. Até na cidade. Quando chegou na cidade, ele olhou para mim, ele era de uma igreja que pregava a prosperidade. Dei carona para ele, para ele ir atrás de um mecânico. Quando ele desceu do meu carro, ele falou assim, rapaz do céu, você precisa orar, irmão. Eu falei assim, por quê? Ele falou assim, onde você viu um homem de Deus ter um carro desse, rapaz? Eu falei, maldito, por que ele não vê a pé? O carro é meu. E eu não estava preocupado com o meu carro, eu gostava do barulho do motor. Você viu o barulho do motor de um Goar, irmão? Não sei se você já andou num carro desse. O bicho é barulhento. Você acelera. E ele desceu do meu carro e falou desse jeito para mim. Olha a cabeça, o dele quebrado na rodovia. Eu dei carona para ele. Ele desceu do meu carro e falou para mim assim, onde já se viu um homem de Deus ter um carro daquele ali. Eu fiquei quieto. Mas toda vez que eu tenho oportunidade, eu conto esse testemunho. Eu conto. Não, raiz de amargura. É uma maneira de eu esquecer. Meus irmãos, a síndrome de Asaf mostra o seguinte, eu vou partir para o encerramento, mas a síndrome de Asaf mostra
Que às vezes a gente olha para a prosperidade daquele que não serve a Deus, e você olha para sua casa e fala assim: mas nós não tem nenhuma casa ainda. Ô irmão, você vai sair daqui, você vai dormir no saco de estopa na rua? Mal agradecido. Não tem nem dinheiro para comprar um lanche hoje, não tem dinheiro para comprar um lanche, come pão com mortadela. É lanche também, não é? Você fala assim: não, mas não é bom. Faz hora extra para você ver. E chega lá umas 6 horas da tarde, o patrão fala assim: ó, vocês vão ficar aqui até 9 horas da noite. Chega às 6 horas, traz um pão com mortadela. Você fala assim: rapaz, mas que pão com mortadela? Onde será que ele comprou esse pão? Onde comprou? Onde será que comprou essa mortadela? Onde comprou a mortadela? No mesmo lugar de sempre, que até você já comprou. Mas ele fica gostoso, você come assim, ó. Toma tubaína funada, tubaína sei lá o quê. Você bebe aquilo, você fala... Quando você toma até rápido assim, né, e acontece alguma coisa, e você fala, gostoso. Irmãos, não é porque Deus não deu ainda, que significa que Ele não nos ama. Porque lembre-se de uma coisa, quando Asaf olha para a situação do ímpio, ele sente inveja. Só que a Bíblia diz que ele fala, o texto diz assim, ó: até que eu entrei na casa do Senhor. Você fala assim: pastor, esse culto de hoje para mim não fez diferença nenhuma, nem fi nem fá, como diz um colega meu. Não fez diferença sim, sabe por quê? Porque nós vamos começar a olhar e prestar atenção na soberania de Deus, e ver que se Deus, um cantor disse assim, que se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer? Mas quem disse que Deus não faz? Tem algum lugar que fala que Deus não faz? Não, Deus faz. E o ficar em silêncio é fazer. E o falar não é fazer. O falar sim é fazer. O esperar é fazer. Porque Deus faz. O próprio Jesus falou assim, ó: o meu Pai trabalha até agora e eu faço o quê? Então aquele hino que a gente cantava lá atrás, quando eu cheguei aqui que Jesus passeava, Jesus não passeia. Quem passeia é você na concha e no jardim oriental, para tirar foto da carpa. Você faz isso. E você faz isso. E eu. E eu. Deus não. Deus faz. Vamos ficar em pé? Irmãos, é assim, ó, você tem motivo para sair daqui, eu também alegre. Sabe por quê? Volta a história. Nós estamos vivos. E estar vivo é uma grande vantagem. Porque eu tenho certeza, talvez uns aqui não gostam muito de falar, mas eu não vou pedir para levantar a mão, mas talvez tem gente que gosta de falar mais que não sei o quê. E não aguenta ficar sem... Já pensou se você ficasse privado ou privada de falar, ficar um dia sem falar, não pode falar nada? É um castigo para você, não é? Então, agora você vai sair daqui e vai falar, fala. Tem gente que fala tanto, fala até sozinho, para a parede. Até para a parede. Pois é, Deus está te permitindo isso também. Vamos agradecer? Pai, em nome de Jesus, nós somos agradecidos ao Senhor por essa noite. Agradecido porque o Senhor tem dado saúde a cada um de nós, e a maior prova de amor do Senhor por nós é que o Senhor tem nos dado vida. E agora, nesse momento, nós temos a oportunidade de orar. É bem verdade que pode ser que alguns de nós aproveitemos essa oportunidade para pensar em tantas outras coisas e permitir que o nosso pensamento fuja, Pai. Os meus irmãos que estão me acompanhando, meu Deus, mas nós sabemos que nós precisamos do Senhor. E até aqui, o Senhor tem feito, o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado e tem nos guardado. Pai Todo-Poderoso, fica conosco, fica com a tua igreja, com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Sábado é Santa Ceia do Senhor aqui às 19 horas, com limitação. Então, se é de acordo com a chegada, se o irmão chegar muito tarde e já haver preenchido as cadeiras, nós não temos o que fazer, viu, irmão? Às vezes o diácono vem e fala para mim, ó, já deu. Fazer o quê? Já deu. Então, tem as limitações. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do amado e querido Espírito Santo, seja com toda a igreja hoje e sempre. Todos digam
A AD São Lucas, amar e cuidar, essa é a nossa missão.